Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, a depender do horário em que você estiver assistindo este vídeo. Antes de começar a minha exposição, eu gostaria de convidar a todos vocês para que se inscrevam em nosso canal. É muito importante que você participe conosco, que você faça parte do nosso grupo e que possa interagir com as nossas exposições, com os nossos compartilhamentos e juntos aprendermos aos pés do Mestre dos Mestres, Jesus Cristo. Então, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas atualizações. Repito, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas atualizações. Será um prazer tê-lo conosco, será uma alegria a sua participação e juntos vamos estar aqui percorrendo esta caminhada, aproveitando esta plataforma que Deus põe à nossa disposição, aproveitando de forma sábia, legítima, inteligente, consistente para edificar o corpo de Cristo e você não pode faltar. Inscreva-se ainda hoje em nosso canal. Este é o primeiro vídeo de uma série que estamos produzindo para tratar da igreja e a chamada instrumentalização ideológica. É quando a igreja se submete às ideologias e passa a ser gerida por elas e não pela Escritura Sagrada. Esses são os pontos que iremos abordar nesta série de vídeos. E hoje nós queremos fazer uma análise de como a igreja e também de que forma nós, como cristãos, devemos agir. Qual é o nosso comportamento enquanto estamos no mundo? E aí nós precisamos pensar que a igreja tem um papel, em certo sentido, atemporal. E eu uso esse termo simplesmente para defini-lo da seguinte forma: a igreja não se prende ao tempo, a igreja não se prende a um período da história, a igreja não se limita a uma cultura, a igreja não se aprisiona a uma ideologia, a igreja cumpre o seu papel através dos tempos, desde quando ela foi projetada na mente de Deus e também desde quando ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, a igreja cumpre um papel. E esse papel todos conhecemos, é o papel de ser agente do reino de Deus na terra e de proclamar a mensagem desse reino que está centrada na pessoa de Jesus Cristo, na sua obra vicária, no propósito da sua morte e ressurreição. Ou seja, esse é o propósito maior da igreja. Mas enquanto ela está no mundo, a igreja lida com os problemas do mundo. Os crentes, particularmente, lidam com os problemas do mundo. Então, qual deve ser o nosso comportamento? De que maneira devemos agir? Primeiro, vamos olhar um pouco a partir do Gênesis. Lá, quando Deus cria o homem, descobrimos que Deus lhe dá uma tarefa que chamamos de mandato cultural. Ou seja, o homem deveria fazer cultura, o homem deveria exercer governo, é isso que está implícito
quando em Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28, Deus diz que eles deveriam crescer, multiplicar, encher a terra, dominar a terra. Domínio aqui fala de mordomia, fala de administração, fala de governo. Posteriormente, quando Deus diz a Adão que ele dê nome aos animais, isso fala de fazer cultura. Então, perceba que esse mandato é um mandato que tem origem já nos primórdios da criação. Esse mandato foi dado ao homem de maneira indistinta. Não estamos tratando aqui de salvação no seu sentido bíblico, porque naquele momento o homem ainda não tinha sido atingido pela queda, embora a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, na mente de Deus, porque a queda causaria o pecado e o pecado traria todas as consequências que hoje experimentamos, mas já na mente de Deus e na própria prática, quando Deus cria o homem, temos aí implícita a ideia de fazer cultura, a ideia da governança, de maneira que, ao falarmos desse mandato, é um mandato que cabe a todos os seres humanos indistintamente, inclusive aos crentes, inclusive àqueles que servem a Deus através de Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar. O segundo é que também quando vamos para o Novo Testamento, principalmente ali no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, encontramos duas metáforas muito interessantes. É quando Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. São metáforas porque ele usa um elemento da natureza, o sal de um lado, a energia, a luz de outro. Ele usa dois elementos da natureza como analogia para representar o papel que desempenhamos no mundo. Então, qual é o papel do sal? O sal preserva, o sal penetra em todos os grãos dentro de uma panela. Se você, por exemplo, pegar um caroço de arroz e levar ao microscópio, vai descobrir que naquele caroço há elementos do sal, desde que o sal tenha sido posto na panela de arroz. Ou seja, temos aí o sentido de preservação e temos aí o sentido de presença do sal que preenche, digamos, todas as esferas dentro de uma panela. A outra metáfora é luz. Luz é a ausência de trevas, ou, ao contrário, as trevas são a ausência de luz. Onde há luz, não há trevas. Onde há trevas, não há luz. É a luz que afasta as trevas. E Jesus disse de forma muito direta, implícita: vós sois a luz do mundo. Em outras palavras, a luz penetra também em todas as áreas onde ela alcança. Pode ser com pouca luminosidade, com bastante luminosidade, e não importa aí a gradação de cada uma lâmpada, se estamos falando na linguagem de hoje. Naquela época, a linguagem de Jesus certamente se referia às lamparinas que eram comuns nos seus dias, mas não importa a gradação, onde a luz chega, a luz afasta as trevas. E a luz também tem o papel de expor, ou seja, tudo aquilo que é sujo, que é imundo, tudo aquilo que é prejudicial até para a caminhada,
é a luz que tem o papel de expor. É tanto que lá nos Salmos diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, porque é a palavra que ilumina a nossa caminhada de maneira que não venhamos a tropeçar em nada, exatamente pelos efeitos da iluminação. Em outras palavras, somos sal e luz da terra, e isso tem implicações muito sérias. Nós não fomos chamados para viver compartimentados. Nós não fomos chamados para uma vida dicotômica. O que é vida dicotômica? É aquela vida que se vive dentro das quatro paredes e uma outra vida que se vive no mundo secular. Para o cristão, não existe essa distinção entre vida profana e vida cristã. Para o cristão, o que existe é uma vida só. Devemos ser cristãos em todo o tempo. Cristãos na igreja, cristãos no lar, cristãos no trabalho, cristãos na vida pública, seja a vida política, seja em outras áreas do poder público, não importa, aonde quer que estejamos, nós devemos ser cristãos, porque somos sal da terra e luz do mundo. E convém aqui frisar que, nessa passagem, Jesus não fala de questões salvíficas. Ele, inclusive, diz que essa luz deve iluminar para que os homens vejam as nossas boas obras, obras essas praticadas, claro, porque somos salvos, mas para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Então, em princípio, para não estender em demasia a nossa exposição de hoje, em princípio, nós fomos chamados como cristãos para viver a vida nas mais diferentes esferas. Na esfera cristã, na esfera pública e nos mais diferentes braços, aonde quer que estejamos, aí devemos agir à luz dos princípios da palavra de Deus. E isso quer dizer que nós não devemos estar aprisionados a essa ou àquela ideologia. Nós não devemos pôr a igreja debaixo de um programa ideológico, de modo que militemos como igreja, militemos como cristãos sob o comando desse critério ideológico, de forma alguma. Eu poderia falar aqui, e aí estenderia em demasia a minha exposição, de diferentes ideologias, não só no campo político, mas também no campo social. Ideologias que estão distantes dos princípios bíblicos, outras que eventualmente podem conter verdades, mas não toda a verdade. E se nós nos prendemos, se nós nos enclausuramos nessas ideologias, nós reduzimos a essência do Evangelho, nós pomos o Evangelho como um dos vagões da locomotiva ideológica que assumimos, e essa redução ela é extremamente prejudicial, porque deixamos de expor todo o conselho de Deus. Então, no vídeo de hoje, a nossa ênfase é essa. Nós fomos chamados para atuar em todas as áreas. Nós não podemos fugir da responsabilidade que Deus impõe a cada um de nós e, por óbvio, isso tem implicações vocacionais. Temos de levar em conta as nossas vocações. Não se trata simplesmente de fazer aquilo que queremos, mas não fomos vocacionados para isso. Então, temos de levar em conta a questão
das vocações. Mas, de maneira geral, temos de atuar aonde estamos. É aí que Deus espera que a nossa presença seja uma presença de preservação, seja uma presença que expõe aquilo que é mal diante de seus olhos e que possamos, de alguma maneira, preservar para que o mundo não seja pior do que já é. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa função. É dessa forma que se espera que o crente atue no mundo. Mas algumas pessoas podem dizer, pastor, existem áreas que são extremamente sensíveis, por exemplo, a área política. Existem áreas que a pressão é enorme e é difícil você vencer essas pressões. Deixe-me dizer algumas coisas. O apóstolo João escreveu dizendo o seguinte: o mundo jaz no maligno. Então, essa é a condição do mundo de maneira geral. Não tem como você mudar esse conceito, porque não é simplesmente um conceito, foi expresso por João, mas não é simplesmente um conceito, é uma verdade. O mundo jaz no maligno, em qualquer área, porque nós olhamos os grandes males e esquecemos os pequenos males. Eu poderia citar aqui alguns desses pequenos males que, às vezes, são tão sutis que nós não damos conta deles. Nós achamos que são questões banais, mas lá em Cantares se diz da seguinte forma: apanhai-me as raposas e as raposinhas, porque elas fazem mal à vinha. Então, não são apenas as raposas, são as raposinhas também, inclusive porque essas, com mais facilidade, conseguem ultrapassar as cercas de proteção. Então, a vida é de grandes males, entre aspas, e de pequenos males, e a pressão vem de todos os lados. A pressão vem para o pedreiro que cobra por empreitada e um serviço que deveria levar aí uma semana, ele corre para entregar em 2 dias e às vezes faz um serviço matado para poder rapidamente receber o dinheiro que de forma justa cobrou, mas de forma injusta o seu trabalho foi feito porque não cumpriu o tempo necessário para que fosse um trabalho bem feito. É injusto também você cobrar um pedreiro para manter-me nesta profissão. É injusto um pedreiro, por exemplo, cobrar aí uma diária e o serviço poderia ser feito em 2 ou 3 ou 4 dias, mas ele faz em 8 ou 10, 20 dias, simplesmente para poder obter mais recursos por um trabalho que poderia ser feito em apenas 3 ou 4 dias. Usei esses 2 exemplos simples para mostrar que os males estão em todas as áreas e as pressões sofremos de todas as partes. Agora, lembremos-nos que nós somos direcionados pelo Senhor, nós somos salvos e fomos salvos para a prática das boas obras, como diz lá em Efésios, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, e significa que resistir a essas pressões, isso não parte da nossa força carnal, senão do poder do Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, são qualidades que chamamos de qualidades do fruto do Espírito, as quais desenvolvemos, e com elas nós temos condição de resistir às pressões que vêm ao nosso encontro. E por último, para terminar a exposição de hoje, vale lembrar a oração sacerdotal do Senhor Jesus, lá no capítulo 17 de João, quando ele diz ao Pai: Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Foi a oração
intercessória que Jesus fez ao Pai. Em outras palavras, se você quer ver-se livre do mundo, nem indo para Marte, porque aonde você chegar, a natureza pecaminosa chegará com você. Nem indo para Plutão, porque aonde você chegar, a natureza pecaminosa chegará com você. A única forma de você livrar-se do mundo é através da morte. Mas todos os dias nós estamos aí sempre orando para que Deus nos guarde, nos proteja, prolongue os nossos dias, e quando estamos doentes, oramos para que sejamos curados e, por óbvio, oramos segundo a vontade de Deus, para que Deus faça a sua vontade, mas esse desejo inato de viver, como eu disse, ele é da própria natureza, é inato. Nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida. Então, ninguém pensa nessas questões em relação à morte, embora devamos colocá-la em nossas projeções, porque um dia nós cessaremos a nossa vida aqui, mas enquanto esse dia não vem, a nossa preocupação é viver, é trabalhar, é cumprir com as nossas obrigações, e é nesse ponto que Jesus diz: não peço que os tires do mundo. Não adianta criarmos uma redoma, não adianta criarmos um sistema de apartheid, não adianta criarmos um sistema de gueto. O gueto foi o empregado na Segunda Guerra Mundial pela Alemanha para aprisionar os judeus dentro daqueles espaços. Eles só podiam viver ali dentro. O apartheid foi um sistema da África do Sul também para manter os negros dentro do seu espaço, sem se misturar com os brancos. Nós não fomos chamados para construir apartheids espirituais. Nós não fomos chamados para construir guetos espirituais. A igreja não é um apartheid, a igreja não é um gueto. Nós fomos chamados para ser sal e luz. Sal que não se aprisiona dentro do saleiro e luz que não permanece dentro de uma caixa sem funcionalidade, mas sal que está espalhado para preservar e luz que está acesa para iluminar e cumprir o seu papel no mundo enquanto vivemos. Então, é dessa forma, é dessa maneira que a igreja e os cristãos devem ver o seu papel, como exercer o seu papel, qual deve ser o seu comportamento no mundo em que estamos vivendo. Nos próximos vídeos, então, vamos tratar de maneira específica, não sobre todas as ideologias, porque o tema é interminável, é inesgotável, então vamos priorizar aquelas que hoje estão tendo maior predomínio, maior impacto, maior interferência e até mesmo nos tornando prisioneiros delas, enquanto deixamos de seguir e de perceber e de avaliar e de tomar como parte nossa, metabolizada, os princípios da palavra de Deus. Porque são esses princípios que regem a nossa vida no mundo. E é à luz desses princípios que nós precisamos pensar sobre como lidar com essas ideologias. Então, eu espero você no nosso próximo vídeo. E não se esqueça, antes de sair, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, para que você possa receber as nossas notificações. Um abraço e um beijo no coração de todos.